Voltando então aqui, nós estamos falando do estudo de caso, ok? O que você tem que saber sobre a estrutura desse texto? Ele é hiper simples de montar, gente. Então, ele conta uma historinha, como foi dado o exemplo de Diana e Antônio. E esse texto, ele tem introdução também, só que a introdução dele, vocês farão uma retomada da história. Vocês vão relatar rapidamente a historinha, tá? Vai falar assim, no contexto apresentado, na situação hipotética exposta, Ana e Antônio é um casal que já tem um relacionamento há quase um ano, um pouco mais de um ano. No entanto, nos últimos meses, Antônio tem apresentado um comportamento diferenciado. Agrediu, inclusive, sua companheira dias atrás, né? Agrediu verbalmente e fisicamente. Ana se dirigiu à delegacia e fez um registro de ocorrência no intuito de se defender e de buscar alternativas de socorro, né? De solução para o problema. Então, beleza. Parou por ali. O que você vai fazer? Fechou o parágrafo. Aí você começa já o próximo. O próximo parágrafo, gente, a gente já vai se basear em cima do que vem as perguntas. Então, nesse contexto, vírgula. As principais causas que envolvem a decisão da vítima de não denunciar, dentre as estatísticas apresentadas por pesquisas, são, em primeiro lugar, o medo, em segundo lugar, a vergonha de amigos e familiares, em terceiro lugar, a características já, herança cultural da nação, né, da sociedade como um todo, que é conhecida pelo machismo, né? Prevalência aí dessa característica de machismo e tal, e fatores financeiros, psicológicos, emocionais e assim por diante. No caso em especial aqui da Ana, fica visível, né, que a Ana tem o fator emocional muito latente aqui, né? Além disso, pode ter também o fator medo que não foi mencionado, mas é importante que você note que no desenvolvimento desse contexto aqui, o legal é a gente trazer a perspectiva de todas as possibilidades e que o examinador perceba que você detém conhecimento sobre o assunto, tá bom? Então, explane de uma forma que você demonstre conhecimento sobre o assunto. Só tem um porém. Precisa também, respeitar a ordem dos aspectos elencados na proposta. Ou seja, a banca trouxe A, faz o A primeiro. Trouxe o B, faz o B. Não troca essa ordem, segue aquela sequência. Separe um parágrafo para cada aspecto, literalmente. Caso seja necessário que você traga mais informação, você abre um outro parágrafo e no início do texto você usa o conector assim, ainda em relação, aí você diz a palavra-chave do aspecto referente. Ainda em relação a tal situação, vírgula, e aí você traz o contexto que complementa a ideia de cima. Por quê? Os parágrafos precisam ter isonomia. Então, esses parágrafos do desenvolvimento precisam, na verdade, assim, eles precisam de isonomia, exatamente, é essa palavra, precisam de isonomia, ou seja, mais ou menos o mesmo número de linhas, tá? E aí você vai contextualizar as outras questões que estão envolvendo aqui, a proposta, como foi colocado lá. Ele quer saber sobre a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, aí você vai responder se essa lei alcança todas as mulheres, se ela é conhecida pela sociedade, né? Quais são os pontos positivos em relação a isso? Disserte o fato de Ana intentar. O que é Ana? O fato de Ana ter a vontade, o anseio de ir à delegacia para retirar a ocorrência. Ela pode fazer isso? Se pode, justifique. Está baseado em que lei?
Em que situação? Está no Código Penal? O que é? Que lei é essa? Se não pode, justifique também, tá? É uma jurisprudência do STF, o que está dizendo? Qual é a lei que se baseia nessa regulamentação? Ou é a própria Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, que ratifica o fato de não poder denunciar ou de poder retirar a denúncia se for a título de interesse da mulher. E assim por diante, da vítima, tá? Cite, no último parágrafo, ele pede a sua opinião. Aí você pode ver que esse parágrafo ele tem cara de fechamento. Ele pede 2 medidas preventivas. Quando vocês forem fazer o último parágrafo, que é a letra D, ele tem, nessa situação, a gente tem um parágrafo de introdução, nós temos um parágrafo de, aliás, 2, né? 3, praticamente, deixa eu ver quantos aqui. 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo com cara de fechamento, com cara de conclusão. Por quê? Se você perceber, o examinador está pedindo a sua opinião ali naquele parágrafo. Então, você precisa realmente fechar a ideia de acordo com o que ele está pedindo, tá? Então, essa conclusão precisa ser realizada de uma maneira que ele perceba que a sua opinião está presente. O que você vai lembrar? Olha só, presta atenção que ele pede medidas preventivas. Então, você pode colocar assim, ó. Para inibir a existência dessa problemática nas famílias brasileiras, é interessante que o Estado adote algumas medidas preventivas, tais como, 2 pontos. Aí você cita X e Y. Quais medidas, na sua opinião? Para atender essa demanda ainda, a sociedade, é importante também a participação da sociedade para cumprir esta mesma meta. E aí você diz qual é a atitude preventiva que a sociedade pode adotar. E presta atenção, quando ele fala 2, ele quer 2 mesmo, tá? Então, aqui na conclusão, você vai apresentar qual item ali? O último item, que é o D, porque é o último item que a banca pede a sua opinião. Então, responda dividindo mesmo, né? Dividindo as medidas preventivas de quem? Do Estado e da sociedade, tá bom? E aí vocês precisam apresentar, ó. Apresente todas essas. Por quê? Se você não apresentar, o examinador apresente-as, porque se você não apresentá-las, o examinador vai falar, uai, cadê a intervenção? Cadê sua opinião? E eles querem, aqui nesse caso, a sua opinião, porque eles pediram literalmente a opinião do candidato, tá? Nem todo estudo de caso, observação. Vou até colocar aqui embaixo, por quê? Observação. Nem todo estudo de caso possui conclusão. Nem todo estudo de caso possui conclusão. Esse aqui, ele pede a sua opinião. Então, se ele pede a sua opinião, ele, de fato, quer uma conclusão. Você pode ver que o último, a letra D, tem cara de fechamento mesmo. É como se fosse uma redação. Tem cara de fechamento, tá bom, senhores? Então, construa o texto organizado, com introdução. Façam isso aqui, gente, ó. Ah, mas é porque eu fiz uma prova do CESP, e aí, na prova do CESP, disseram que a gente já pode responder nos quesitos no estudo de caso direto, abrindo os parágrafos e começar já aqui respondendo a partir aqui da letra A. As principais causas que envolvem a decisão da vítima de Ana, isso. Não. A gente está lidando com a banca que a gente não sabe como é que ela é. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Abrir um parágrafo do jeito que eu estou falando aqui e fazer a introdução recontando a historinha. Ana e fulano são namorados há muito tempo, não sei o que, os dois brigaram. E isso e aquilo, Ana denunciou e tal. Para por aí, aí passa por debaixo. Do jeito que eu falei, tá bom? Então tá, gente, o recadinho de estudo de caso é esse. Essa proposta aqui é a proposta que eu quero que vocês façam para a gente finalizar esse ciclo aí de redação, tá? Vou deixar aqui para vocês o molde da proposta, vou deixar lá, tá lá no Drive. Tem outras propostas aqui também que eu deixei lá para vocês treinarem. Tem uns temas abertos para vocês treinarem depois do concurso também, porque o curso vai ficar disponível para vocês aí ainda por um bom tempo. E eu acho que vale a pena vocês entrarem e continuarem estudando, montando as redações, né?
E se vocês quiserem depois fazer treinamentos de correção de redação, quando a gente tiver mais light, porque nessa correria aqui, véspera de prova fica muito complicado, treinem essas redações, entrem em contato comigo, tá? No meu WhatsApp, e aí a gente faz os combos de correção e treinamentos à distância para vocês, tá bom? Então tá, gente. Vamos nos falando então, tá? Vou deixar aqui a ideia do estudo de caso, é uma coisa bem simples, mas dá para montar tranquilamente, tá? Beijo grande, fiquem com Deus e Deus abençoe a mente de vocês para que vocês sejam iluminados no dia dessa prova, que seja só mais um objetivo aí que será alcançado com a benção dele, tá bom, senhores? Força e fé e muita esperança no coração, porque dias melhores virão para vocês com certeza, tá bom? Fiquem com Deus. Um meu grande abraço e espero encontrá-los em breve aí no serviço público. Tchau, gente!